Sherman Hemsley como diácono Ernest Fry. Sherman Alexander Hemsley nasceu em 1º de fevereiro de 1938, no sul da Filadélfia. Aos 48 anos, interpretou o diácono Ernest Fry na comédia de sucesso da NBC, Amen, de 1986 a 1991. O diácono Fry era um diácono da igreja intrigante e mesquinho, mas um pilar importante da comunidade, e Hemsley o retratou com um estilo irreprimível. Mas, na vida real, Hemsley era o completo oposto da personalidade extravagante, quieto, recluso e cheio de profundidade oculta. Nascido sem pai e criado na pobreza pela mãe, ele abandonou a escola, ingressou na Força Aérea dos BOI, mais tarde, trabalhou como carteiro durante o dia, enquanto estudava teatro à noite. Graças à sua tenacidade, ele chegou a Broadway e acabou chamando a atenção do Ray Norman Lear, que o escalou para interpretar George Jefferson em All in the Family e seu spin-off de enorme sucesso, The Jeffersons. O sucesso veio rápido, mas Hemsley nunca se deixou dominar pelo glamour de Hollywood. Ele optou por não se casar nem ter filhos, uma decisão que despertou a curiosidade e a especulação do público sobre sua sexualidade, especialmente porque ele vivia com um parceiro chamado Kenny Johnston há mais de 2 décadas. Após 2000, a carreira de Hemsley desacelerou. Ele assumiu alguns papéis coadjuvantes e ocasionalmente se reunia com sua ex-colega de elenco Isabel Sanford em programas de televisão e comerciais até a morte dela em 2004. No entanto, sua paixão pela música permaneceu. Ele lançou um álbum chamado Dance em 1992 e até participou do álbum Soul Train em 24 de julho de 2012. Sherman Hemsley faleceu em sua casa em El Paso, Texas, aos 74 anos. A causa foi a síndrome da veia cava superior, uma complicação rara do câncer de pulmão. Embora tenha falecido discretamente, sua morte desencadeou uma batalha judicial incomum. Um homem chamado Richard Thornton, da Filadélfia, alegou ser seu irmão e entrou com uma ação judicial sobre seus bens. Enquanto isso, Flora Enchinton, companheira de longa data de Hemsley, que foi nomeada sua única beneficiária, teve que travar uma batalha judicial para proteger seu testamento. Seu corpo foi mantido na funerária por meses devido à disputa, até que uma decisão judicial em 9 de novembro de 2012 confirmou a validade do testamento. Ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Fort Bliss como um soldado, um artista e um homem solitário. Montrose Haggins de Leola Henderson Forbes. Montrose Haggins nasceu em 12 de junho de 1917, em Charlotte, Carolina do Norte, filha de um pastor anglicano. Aos 65 anos, idade em que a maioria das pessoas se aposenta, Haggins estreou na televisão como Leola Henderson Forbes em Amen, assumindo o papel após sua amiga íntima Rosetta Lenoir deixar a série durante sua 4ª temporada, que durou de 1989 a 1991. A escalação representou um marco para uma mulher negra que lutava há muito tempo contra o racismo e a discriminação etária na indústria. Antes de Amen, Haggins era frequentemente escalada para papéis coadjuvantes, muitas vezes como empregada doméstica ou avó gentil, mas, com sua atuação calma e sutil e uma vida inteira de experiência, Haggins trouxe calor e sabedoria a Leola, uma sogra severa, mas amorosa, que ajudou a manter o tom emocional da série nas temporadas seguintes. Além de Amen, ela apareceu em séries aclamadas pela crítica como Seinfeld, The Golden Girls, Touched by an Angel, Sister, The Jamie Foxx Show e Homefront. Embora sempre tenha sido uma personagem coadjuvante, Haggins era profundamente respeitada por transformar pequenos papéis em personagens profundas e emocionais com histórias reais. Após se aposentar em 2005, mudou-se para uma vida tranquila em uma fazenda histórica na Pensilvânia. Ela possuía 4 casas, um legado modesto, mas confortável, que refletia anos de perseverança. Ela faleceu em 24 de outubro de 2012, aos 88 anos, de causas naturais. Seus restos mortais foram sepultados no Green Hills Memorial Park, em Rancho Palos Verdes, Califórnia, um fim tranquilo para uma mulher gentil, porém resiliente. Anna Maria Horsford, como Thelma Fry. Anna Maria Horsford nasceu em 6 de março de 1948, no Harlem, Nova York, e se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão americana nas décadas de 1980 e 1990. Aos 38 anos, interpretou Thelma Fry na sitcom Amen, da NBC, filha única do diácono Ernest Fry, uma mulher inteligente e emotiva que frequentemente tinha casos com o reverendo Reuben Gregory. O papel é engraçado e, ao mesmo tempo, um retrato mais profundo das mulheres negras em um contexto humorístico. Ao contrário de muitos de seus colegas, a vida de Anna Maria Horsford é bastante tranquila. Nascida em uma família caribenha, sua mãe é de Antígua e Barbuda, e seu pai é de Barbuda. Ela foi criada em um ambiente culturalmente rico. Após se formar na High School for the Performing Arts, ela iniciou sua carreira no palco no Joe Papp Public Theater, e logo chegou à televisão em Soul,
Da PBS, embora Amen a tenha tornado conhecida, Horsford não se limitou à atuação. Ela continuou a interpretar papéis dramáticos, incluindo Bethy Carty em The Shield e Vivienne Avant em The Bold and the Beautiful. Este último lhe rendeu 2 indicações ao Daytime Emmy em 2016 e 2017. Ela também apareceu em The Wayans Brothers, Grey's Anatomy, The Last OG e na comédia de sucesso Friday, onde interpretou a mãe franca de Craig Jones. No mundo implacável de Hollywood, a história de Horsford continua sendo uma história incomum de perseverança silenciosa. Sem vícios, sem colapsos em público, sem processos judiciais, apenas décadas de trabalho consistente e envolvimento com a comunidade. Em 2011, foi nomeada embaixadora do turismo de Antigua e também é membro orgulhosa da Irmandade Sigma Gamma Rho, símbolo de seu compromisso de longa data com a comunidade afro-americana. Em 2025, Anna Maria Horsford tem 77 anos e ainda atua na indústria do entretenimento, aparecendo em séries como The Bold and the Beautiful e Be Positive. Com um patrimônio líquido estimado em aos 500 mil, ela não está entre as pessoas mais ricas de Hollywood, mas é uma das mais resilientes, com uma carreira de mais de 50 anos sem precisar de escândalos para manter sua popularidade. Bumper Robinson Fort by Clarence. Larry Clarence. Bumper Robinson Doe nasceu em 19 de junho de 1974, em Cleveland, Ohio. Desde jovem, destacou-se como um dos poucos atores negros em Hollywood que conseguiu fazer a transição de estrela mirim para ator adulto, um feito que poucos conseguiram sem se perderem ao longo do caminho. Sua jornada na indústria do entretenimento começou quando ele tinha apenas 8 anos e, aos 16, já tinha um currículo impressionante de papéis na televisão. Naquele mesmo ano, aos 16 anos, Bumper se juntou ao elenco de Amen para sua 5ª e última temporada, de 1990 a 1991, interpretando Clarence, um adolescente esperto e perspicaz que tinha como mentor e mentor o às vezes irascível, mas sempre inteligente, Deacon Fry, interpretado por Sherman Hemsley. O personagem Clarence trouxe uma energia jovem e renovada à série, adicionando novos momentos de interação e conflito ao relacionamento com a igreja. Embora não seja o foco principal da série, a atuação de Bumper foi genuína e envolvente, deixando uma impressão duradoura nos fãs nos episódios finais da série. O que tornou sua atuação ainda mais impressionante foi a profundidade da experiência que ele trouxe para o papel. Anos antes, Bumper havia interpretado o filho de O.J. Simpson em Cocaína e Olhos Azuis, 1983. E em Uma Estranha Reviravolta do Destino, 1995. Ele reprisou seu papel como o jovem O.J. Simpson no filme biográfico The O.J. Simpson Story, 1995. Para qualquer ator, aquele momento de realização seria memorável. Mas para um jovem ator negro que estava ingressando em uma indústria difícil, foi extraordinário. Ser famoso ainda jovem nunca é fácil, e Bumper Robinson sentiu o peso dessa realidade desde cedo. Ainda criança, ele participou de alguns dos espetáculos mais icônicos das décadas de 1980 e 1990, incluindo The Jeffersons, Punky Brewster, Hill Street Blues, Family Matters e Night Court. Conciliar a infância com as exigências da fama muitas vezes leva jovens artistas a caminhos difíceis, mas, em vez de cair na armadilha do excesso ou do esgotamento, Bumper tomou a decisão consciente de mudar. Ele escolheu um caminho que lhe permitiu permanecer criativo e relevante, ao mesmo tempo em que preservava sua saúde. Ele se tornou dublador, e essa decisão rendeu frutos. No mundo da animação, Bumper Robinson se tornou um nome conhecido entre fãs de todas as idades. Ele dublou muitos personagens adorados, incluindo Bumblebee e Blitzwing em Transformers, Animated, Falcon no universo animado da Marvel e, mais recentemente, o peculiar e adorável gato Cake em Hora de Aventura, Fiona e Cake. Seu trabalho de dublagem se estendeu muito além de suas atuações na tela, tornando-o um nome conhecido até mesmo para aqueles que talvez não o reconheçam. Bumper também não desapareceu dos reality shows. Ele fez participações especiais em programas populares como Bones, CSI, NY, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e The Game. Ele chegou a ganhar destaque internacional ao colaborar com Dennis Hopper na ambiciosa coprodução Flatland, filmada em Xangai. Financeiramente, Robinson manteve uma carreira modesta, mas respeitável. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de $2 milhões. Não o tipo de fortuna que viraria manchete, mas o suficiente para refletir uma vida profissional estável, escolhas inteligentes e independência artística. Em 2025, Bumper Robinson tinha 51 anos e continuava firme e forte. Ele continua a prosperar em sua carreira de dublador, além de ocasionalmente assumir papéis na televisão e no cinema. Jester Hairston como Raleigh Forbes. Jester Joseph Hairston nasceu em 9 de julho de
901 na Carolina do Norte e se tornou uma figura proeminente na música gospel afro-americana. Aos 85 anos, ele apareceu em Amen de 1986 a 1991 como Raleigh Forbes, um velho calmo e sábio que acrescentou profundidade emocional a todo o programa. Mas antes de conquistar o coração do público televisivo, Jester viveu uma vida de luta silenciosa. Hollywood nunca foi justa com Hairston. Cresceu pobre, órfão de pai ainda jovem, e foi criado pela avó. Embora tenha sido compositor do hino clássico Amém, que aparece em Lírios do Campo e, eventualmente, no hino homônimo de Amém, ele foi escalado principalmente para papéis coadjuvantes, como mordomos, escravos ou moradores negros mudos da cidade. Em O Sol é para Todos, ele interpretou o pai sem nome em No Calor da Noite, um humilde servo. Seus talentos musicais e de atuação eram limitados pelos preconceitos raciais da época. No entanto, Hairston continuou a doar. Compôs mais de 300 hinos, recebeu diversos doutorados honorários e até serviu como embaixador da boa vontade do Departamento de Estado do Ohio, compartilhando canções sobre escravos afro-americanos ao redor do mundo. Ele liderou corais multirraciais e introduziu a cultura negra americana em lugares como a China em 1985, um feito extraordinário para a época. Para gerações de estudantes, ele foi um contador de histórias e uma memória viva de uma história há muito oculta. Mas a fama não lhe trouxe conforto. Hairston viveu uma vida bastante solitária em seus últimos anos, sentindo-se explorado e esquecido por Hollywood. Sem filhos ou familiares próximos, morreu discretamente de causas naturais, em 18 de janeiro de 2000, em Los Angeles, aos 98 anos. Foi enterrado no cemitério Englewood Park, na Califórnia. Barbara Montgomery como Cassietta Hedebrink. Barbara Montgomery nasceu em 25 de junho de 1939 no Queens, Nova York, e é uma atriz americana de teatro e televisão. Aos 47 anos, ela interpretou Cassietta Hedebrink em Amen, de 1886 a 1990. A irmã mais velha, severa e religiosa, de Amelia Hedebrink, que frequentemente provocava debates morais na igreja. Cassietta, com sua aparência conservadora e de língua afiada, foi uma figura constante nas 4 primeiras temporadas da série. No entanto, após a 4ª temporada, Barbara Montgomery desapareceu abruptamente da série. Sem despedidas, sem explicações no roteiro. Os fãs ficaram chocados e os rumores começaram a se espalhar. Alguns disseram que houve um desentendimento com os produtores. Outros acreditam que ela saiu para estrelar uma nova sitcom, Married People, 1990, que fracassou rapidamente. E assim, Cassietta, uma personagem querida, foi descartada sem deixar vestígios. Para trás dela, havia uma vida não menos dramática. Barbara era membro do La Mama Experimental Theatre Club, um ícone da Broadway, e ganhou o prestigioso prêmio Obie na década de 1970. No entanto, quando migrou para a televisão, enfrentou barreiras na indústria devido à sua idade, raça e à sua limitada gama de papéis. Depois de Amen, ela apareceu esporadicamente em programas como Um Maluco no Pedaço e Living Single, mas nenhum deles atingiu o status de ícone de Cassietta. Barbara passou a enfrentar dificuldades financeiras e sua saúde se deteriorou com a idade. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de apenas os 500 mil. Depois de 2013, quando dirigiu o filme Mitote com a lendária Ruby Dee, Barbara se retirou quase completamente da vida pública. Em 2025, Barbara Montgomery tinha 86 anos. Ela leva uma vida privada, não aparece nas redes sociais, não dá mais entrevistas nem atua. Ela continua sendo uma das figuras mais misteriosas já discretamente descartadas pela televisão americana, deixando inúmeras perguntas sem resposta. Elsa Raven como Inga. Elsa Raven, nascida Elsa Rabinowitz, nasceu em 21 de setembro de 1929, em Charleston, Carolina do Sul. Aos 59 anos, interpretou Inga na sitcom Amen, da NBC, de 1988 a 1990, trazendo um estilo cômico único, ousado e charmoso para as telas. Sua interpretação de Inga deixou uma impressão duradoura, apesar de seu tempo limitado em tela. No entanto, na vida real, a vida de Elsa Raven foi envolta em uma escuridão assombrosa e uma dor persistente. De acordo com alguns vídeos biográficos, sua infância não foi fácil. Crescendo em uma família judia tradicional, ela foi rigorosamente controlada pela mãe e empurrada para a indústria do entretenimento desde muito jovem, uma experiência que deixou cicatrizes psicológicas duradouras. Raven era conhecida por carregar roteiros antigos e frequentemente entrava em conflito com o departamento de figurino devido ao seu perfeccionismo. Sua carreira girou em torno de papéis coadjuvantes, mas eles sempre foram memoráveis. Em Titanic, 1997, ela interpretou Ida Strauss, a esposa devotada que se recusou a deixar o marido quando o navio afundou, criando uma das cenas mais comoventes do filme.
Anteriormente, ela dublou personagens no filme de animação American Pop e interpretou a mãe do personagem principal, Vincent Terranova, em Wise Guy. Ela faleceu em 2 de novembro de 2020, em Los Angeles, aos 91 anos. Segundo fontes confirmadas, ela morreu de causas naturais e foi cremada, com suas cinzas devolvidas à família. Sua morte foi tão silenciosa quanto a dos personagens que ela frequentemente interpretava. Franklin Seals, como Lorenzo Hollingsworth, Franklin Vincent Ellison Seals, nasceu em 15 de julho de 1952 em Caliacua, São Vicente. Aos 34 anos, interpretou Lorenzo Hollingsworth, um contador educado, cumpridor das regras, mas sem humor, na primeira temporada de Amen, de 1986 a 1987. Mas por trás dos holofotes, havia uma vida de tragédia. Como um homem negro gay de ascendência caribenha, Seals enfrentou 3 camadas de preconceito. Disseram-lhe que não era negro o suficiente para interpretar um negro, mas cubano demais para interpretar um americano. Embora tenha estrelado como o assassino de policiais condenado Jimmy Lee Smith em The Onion, Field, 1979, e tenha sido elogiado por sua atuação em Silver Spoons, grandes papéis continuaram a lhe escapar. Relatos não confirmados sugerem que Seals teve um relacionamento romântico com uma importante produtora de cinema e, após o término, ele foi discretamente colocado na lista negra e sua carreira caiu no esquecimento. No final da década de 1980, Franklin Seals estava em desespero. Durante as filmagens de Amen, ele teria desenvolvido uma tosse persistente, um sinal precoce do que mais tarde seria diagnosticado como AIDS. Sobrecarregado pelo estigma social e pela culpa decorrentes de sua formação religiosa, Seals teria negado o diagnóstico e recusado o tratamento adequado. Sem esposa, sem família e com uma carreira em declínio, ele passou seus últimos anos em uma pobreza silenciosa no Brooklyn. Em 14 de maio de 1990, Franklin Seals morreu aos 37 anos, sozinho, mas ainda carregando o orgulho de um verdadeiro artista. Suas cinzas foram espalhadas no Mar do Caribe, de volta à terra natal que ele havia sido forçado a deixar aos 8 anos. Com apenas cerca de 100 mil em bens, sua morte foi um lembrete sombrio da crueldade silenciosa da indústria. Rosetta Lenoir, como Leola Forbes. Rosetta Olive Lenoir nasceu em 8 de agosto de 1911, no Harlem, o coração da comunidade afro-americana de Nova York, e é um testemunho vivo de resiliência diante da adversidade. Aos 76 anos, interpretou Leola Forbes na segunda e terceira temporadas de Amen, um papel coadjuvante, mas poderoso, que personificava a dignidade e a força das mulheres negras que nunca se esquivaram da injustiça. Mas, nos bastidores, havia uma vida de dor e perseverança. Quando criança, ela sofria de raquitismo severo, que a deixou tão fraca nas pernas que precisou usar aparelho ortodôntico para aprender a andar. Sem a ajuda de seu padrinho, o lendário dançarino Bilbo Jangles Robinson, ela talvez nunca tivesse subido aos palcos. Começando como empregada doméstica no musical The Hot Mikado, de 1939, Lenoir ascendeu em meio a uma indústria repleta de barreiras raciais. Embora frequentemente relegada a papéis coadjuvantes, ela nunca desistiu. Em 1968, juntou suas economias para fundar o Amos Repertory Theatre, um espaço raro onde atores negros podiam sonhar com a Broadway. Mas o sucesso também trouxe consigo sua cota de controvérsias. Alguns a acusaram de favoritismo, de controlar as decisões de elenco com muita rigidez e de entrar em conflito com atores mais jovens. Um vídeo no YouTube sugeriu um relacionamento tenso entre ela e o filho, que supostamente lutava contra o vício em drogas, um conflito que pode ter contribuído para o fim do casamento. Ao longo de sua carreira, Lenoir tem sido uma defensora da diversidade e da equidade nas artes. Certa vez, ela disse que o teatro não deve discriminar. Se você tem talento, merece estar no palco. De 1989 a 1998. Ela cativou o público televisivo como Estelle, a mãe Winslow, na série Family Matters. Passou seus últimos anos sozinha no lar de atores Lillian Booth, em Nova Jersey, lutando contra diabetes e pneumonia, das quais faleceu em 17 de março de 2002, aos 90 anos. Foi sepultada na Igreja Católica de São Francisco de Roma. No Bronx, uma despedida digna da corajosa filha do Harlem. Roz Ryan como Amelia Hedebrink. Roz Ryan, nascida Rosalind Bowen em 7 de julho de 1951 em Detroit, Michigan, tinha 35 anos quando se juntou a Amen, de 1986 a 1991. Como Amelia Hedebrink, a irmã mais velha autoritária, devota da igreja e comicamente tensa, com um talento cômico afiado. O papel catapultou Roz de cantora de boate para estrela de televisão adorada em lares negros por toda a América. O que torna sua história ainda mais notável é o caminho que ela percorreu para chegar lá. Muito antes de as câmeras começarem a gravar e o público começar a rir,
Ross passou 13 anos construindo uma vida como cantora de boate em Detroit. Sua voz grave e poderosa lotava os bares noite após noite, mas poucos poderiam prever aonde ela a levaria. Tudo mudou quando ela fez um teste para o musical Ain't Misbehavin' por impulso. Em 10 dias, ela estreava na Broadway. Esse salto espontâneo seria o início de uma carreira que se estenderia por mais de 4 décadas, abrangendo gêneros, mídias e continentes. Enquanto Amelia Heatherbrink pode ter sido a personificação de valores antiquados e rotinas rígidas, a Ross Ryan da vida real era o completo oposto, vibrante, inovadora e extremamente diversa. Ela se tornou um fenômeno do teatro musical, aparecendo em clássicos como Dreamgirls, uma aventura em busca de um sonho, Chicago e South Pacific. Sua voz, com sua profundidade mágica e calor emocional, rapidamente chamou a atenção do mundo da animação. Em Hercules, da Disney, ela dublou Thalia, a musa travessa da comédia, cativando milhões de crianças e adultos com sua sagacidade, cadência e estilo inegável. Ela dublou inúmeros projetos de animação, The Looney Tunes a Hora de Aventura, consolidando seu status como uma das dubladoras mais reconhecidas de Hollywood. Nos bastidores, a vida pessoal de Ross era um testemunho de resiliência silenciosa. Ela passou por um divórcio e criou seu filho, Dante, como mãe solteira. Não houve escândalos nos tabloides, nem queda de popularidade, apenas a força interior de uma mulher determinada a seguir em frente, a continuar criando e a criar uma família. Amigos e colegas elogiam sua forte ética de trabalho, sua natureza realista e a maneira como ela se manteve firme em uma indústria que frequentemente vira as costas para mulheres negras quando elas atingem uma certa idade. Além de atuar e cantar, Ross Ryan também assumiu uma variedade de papéis. Ela produziu o filme independente Nikita Blues, se apresentou para plateias em navios de cruzeiro e apareceu na televisão em programas como Barbershop e The Ricky Smiley Show. Seu talento cômico e presença de palco a mantiveram requisitada até os 60 anos. Em 2016, aos 65 anos, Ross atingiu um marco que poucos artistas de qualquer área já alcançaram. Ela interpretou o papel de Mama Morton em Chicago, na Broadway, pela 16ª vez. Este papel consolidou seu legado, tornando-a a atriz mais longeva a interpretar o papel icônico, e demonstrou ainda mais sua longevidade incomparável no palco. Em 2025, Ross Ryan tinha 74 anos e continuava firme e forte. Morando na Califórnia, ela continua ativa na dublagem e no teatro, um símbolo de resiliência, independência e constante reinvenção. Com um patrimônio líquido estimado em mais de US$1 milhão, ela pode não ser o nome mais rico de Hollywood, mas é uma das mais resilientes, prosperando em uma indústria que frequentemente deixa mulheres negras mais velhas para trás. Clifton Davis como Pastor Reuben Gregory. Clifton Duncan Davis nasceu em 4 de outubro de 1945, em Chicago, e é um artista raro, multitalentoso, ator, cantor, compositor, pastor e autor. Aos 41 anos, ele interpretou Pastor Reuben Gregory, um jovem pastor bonito e cheio de fé, na sitcom de sucesso Amen, de 1986 a 1991. Seu personagem não era apenas o centro dos embates cômicos com o diácono Ernest Fry no filme, mas também o coração espiritual da comunidade. Mas antes de se tornar o pastor Gregory na televisão nacional, Davis havia passado por uma tempestade na vida real, um sério vício em cocaína na década de 1970. Apesar de compor o clássico Never Can Say Goodbye para o Jackson 5, ele estava se afogando em drogas, fama falsa e turbulência emocional. Davis admitiu mais tarde que, sem sua fé e arrependimento, talvez não tivesse sobrevivido. Essa fé o salvou, não apenas física, mas também profissionalmente. Ele se recuperou do vício, estudou teologia e foi ordenado pastor. Ao contrário de muitos de seus colegas, Davis não desapareceu depois de Amen. Continuou a atuar em grandes musicais como Aladdin e Wicked. Apareceu regularmente em programas de televisão como Madam Secretary e Annie, Given Sunday, e tornou-se um convidado regular na Trinity Broadcasting Network. No entanto, nem tudo foram flores. Algumas fontes afirmam que houve tensão entre Davis e o colega de elenco Sherman Hemsley no set de Amen, em grande parte devido aos seus diferentes estilos de trabalho. No entanto, Davis manteve uma imagem calma e profissional, um artista sem escândalos, um pastor dedicado e um homem que emergiu das profundezas. Em 2024, com quase 80 anos, Davis fez um retorno surpreendente à televisão na série dramática da CBS, na Beyond the Gates, provando que a idade não pode apagar uma alma que arde de fé e arte. Em 2025, ele tem 80 anos, vive pacificamente entre a arte e o ministério, continua a organizar eventos evangélicos, administra a organização sem fins lucrativos Welcome America e inspira as gerações mais jovens com sua história de vida.